Bem-vindos. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecendo os ensinamentos do querido Mestre Jesus, que possamos receber a preleção desta manhã com os nossos corações abertos, serenos, que possamos aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, nos esforçando para sermos melhores, que possamos auxiliar os nossos irmãos, conforme possamos ajudá-los, e assim estaremos ajudando a nós mesmos, porque tudo que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos. Os nossos amigos que vamos amealhando pelos caminhos são aqueles que um dia nos auxiliarão também. Então, que tenhamos a máxima do Cristo em nosso coração. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Só o amor nos conduz ao Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos nós, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom dia a todos. Hoje o Evangelho, seguindo então o estudo, vai ser baseado no penúltimo capítulo, que é o Pedi e Obtereis. Então, assim, esse capítulo ele fala de três coisas muito importantes, que às vezes a gente não observa, o como a prece é necessária, como ela é importante para a gente. Então, esse capítulo ele fala sobre a qualidade da prece, a necessidade da gente orar com humildade e sinceridade. Então, sempre fazem a associação da oração sem o querer ser visto. Então, assim, os fariseus faziam aquela coisa de orar em público, na frente de todo mundo, de um jeito para que o outro olhasse e falasse, nossa, como ele é importante. Então, assim, a oração para o Espiritismo é literalmente no quarto silencioso, num contato mental, ou seja, num distanciamento, um momento de sinceridade, de abertura de coração. Esse capítulo também fala sobre a eficácia da prece, por que ela é eficaz, ou seja, por que essa comunicação ela acontece, como essa comunicação acontece, Então, e fala também sobre as instruções que alguns espíritos trazem sobre a prece ser uma válvula, uma ponte segura que nos conecta à felicidade, que é uma das coisas que às vezes a gente não percebe também. Que a prece ela faz com que a gente se envolva em boas energias e que ajude a gente a desenvolver valores como a paciência, a resignação e a fé. Então, assim, a prece ela tem a capacidade de fazer com que essas coisas despertem no coração. Emmanuel fala que a prece é um veículo de comunhão mental. É interessante isso, a prece é a ação. É um veículo, ele é uma ação que a gente faz, ao orar, que oferece a capacidade de estabelecer uma comunhão com Deus. E a prece também é uma alavanca de renovação íntima. Então, Emmanuel fala que a comunhão e reflexão que a prece faz, porque não se resume às palavras, A prece é um poderoso influxo magnético, como Emmanuel fala. Ou seja, a prece, a oração, o pensamento que a gente pensa no momento da prece, ele ultrapassa a área onde nós estamos e ele chega em determinados locais, que pode ser para desencarnados, quando a gente pensa em alguém e ora por alguém, ou para o nosso mentor, ou para bons espíritos, ou para Deus. Então, é um veículo de transmissão. A prece, ela leva o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus. E é assim que a gente se conecta a Ele. Emmanuel diz que o pensamento é criador na oração. Então, a prece é uma emissão de energia.
A prece, de acordo com Emmanuel, ele fala que faz uma faxina mental. Quando você está orando, você está num processo de limpeza interno, porque afasta o nosso pensamento das viciações mentais que a gente tem. No momento que eu estou em oração, todo o meu foco, toda a minha vibração, ela se desconecta do meu eu, né, das coisinhas do dia a dia do mundo, e me força a entrar em contato com falas, com uma construção de linguagem, que traduz uma ideia, que traduz uma vontade. Então, é essa fala, né, que atravessa essa superfície, né? E ela nos desconecta também das parcerias mentais tóxicas que normalmente a gente estabelece no nosso dia a dia. Então, ela quebra um fluxo de funcionamento. Então, por isso que a prece é tão importante. Então, quando a gente sabe, pelo Espiritismo, que o tempo todo nós estamos em sintonia mental, né, com variados tipos de conhecimento e de informação. E existem outros espíritos, encarnados e desencarnados, que também estão conectados com aquilo. Então, quando uma pessoa está muito conectada com assuntos muito trágicos, por exemplo, né, pessoas que gostam de ouvir sobre catástrofes, né, então, o que acontece? Muitos outros espíritos também estão conectados a esse assunto. No momento da prece, eu interrompo esse fluxo. Então, eu tenho um processo de distanciamento, e com esse distanciamento, eu tenho um processo de limpeza energética. E aí Emmanuel ele alerta, ele fala que a prece deve ser feita antes e depois. Ele diz que a prece nunca deve ser estabelecida no momento de uma aflição ou no momento do mal. Ele fala, você tem que estar pronto para quando isso acontecer. Então, as aflições, as situações difíceis da vida vão chegar até você. E a prece, com antecedência, te protege a lidar com essas situações de uma forma diferente quando essas situações acontecem contigo. E aí ele estabelece uma grande diferença da prece que é feita de uma forma serena, de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, e do momento do desespero, onde a gente está vibrando o desespero. Ele fala, são momentos totalmente diferentes. E aí ele pede, né, que a gente deve orar pedindo paciência, discernimento e força, antes do mal e antes da aflição chegar. Então, é como se a prece fosse um período de preparação. Então, eu me preparo, então a ideia seria, ao acordar, eu ter esse momento de oração para me preparar para as coisas que eu vou viver durante o dia. Que eu não sei quais são, mas se houver algum período de aflição, que eu possa ter paciência para lidar com essa aflição, discernimento para lidar com essa aflição e coragem para me posicionar da melhor forma possível, desde que tenha a intuição no momento. Então, essa seria a orientação de Emmanuel, né? E aí ele fala que a prece e o trabalho pessoal são coisas que caminham juntas. E essa é outra coisa muito importante. Ele diz que a prece é um ato de sinceridade do coração. E para ser sincero, eu tenho que ter contato com aquilo que verdadeiramente eu sou, com aquilo que verdadeiramente eu preciso. Então, eu preciso ter uma humildade de me assumir, de olhar para mim, aonde estão as minhas dificuldades, quais são as minhas necessidades, para dentro desse patamar, quando a vida me trouxer situações que ativam essas situações, eu consiga ter o discernimento, a coragem e a paciência para lidar com essas coisas. Então, ele diz que o esforço do espírito em relação à vigilância mental e ao desejo de se transformar, não tem nada a ver com a prece, ele fala. Não é a prece que vai fazer com que você se transforme. A transformação é uma abertura, uma vontade sincera do meu querer me renovar. Ele diz, e é essa vontade, com essa vontade que eu devo fazer a oração pedindo auxílio a Deus, para que eu consiga colocar essa transformação em prática. A prece faz essa proteção. Então ele diz, o ensinamento é orar, de acordo com Emmanuel, sem esquecer que o trabalho de renovação através do estudo e do serviço é uma tarefa individual. A ajuda espiritual, ele diz, embora real, ela exige a participação direta do espírito, da pessoa. Então, assim, a espiritualidade ela vai me ajudar, desde que eu verdadeiramente esteja com uma vontade verdadeira, real, sincera, de querer me transformar. Entende? Ou seja, não é a espiritualidade que nos transforma, né? Esse processo é interno e é lei,
não tem como mudar essa lei. Emmanuel também fala que o objetivo da prece nunca deveria ser pedir a isenção de provas e nem de expiações. Ele diz, a gente não deve pedir a Deus para que tire as dores do caminho. Ele fala, a gente deve pedir a força moral, a paciência e a resignação para superar as provas, para vencer as expiações, para poder tirar a lição edificante. Ele fala, né, que a gente sempre deve recordar que Deus, por ser nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para a gente. E aí a prece, e aí tem alguns exemplos, até vou falar de uma situação de Divaldo, que é exatamente essa posição de renúncia dos meus desejos para que a vontade de Deus seja feita. Então, se uma prova me chega, ou se eu estou vivendo uma situação de expiação, e na vida a gente tem várias situações dessa forma, de acordo com Emmanuel, a gente deveria pedir força, amparo, discernimento, ou seja, que eu consiga ter clareza nessa situação, que eu consiga ter o amparo, a inspiração dos bons espíritos para que eu dê conta de enfrentar essa situação, e não pedir para que ele tire a situação da nossa frente. Kardec, tanto no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, quanto em alguns artigos da Revista Espírita, eles falam que a prece, dentro de uma comunicação mental, né, ela oferece uma oportunidade da lei de atração e de afinidade. Então, Kardec, por ser mais racional, ele desmistificava as práticas ritualísticas e supersticiosas que estavam associadas à oração. Porque para Kardec a fé deve ser racional, sentida, lógica e coerente. Né? Então, lógico que a prece deve seguir esse mesmo preceito. Então, o que Kardec traz sobre os conceitos fundamentais da prece? Ele fala que a prece é um ato de adoração e que é uma elevação espontânea da alma a Deus. Então, é uma escolha que a gente faz. E ela teria 3 objetivos: de louvar, glorificar a Deus, pedir auxílio para que a gente consiga superar as nossas necessidades, né? E o momento de agradecer, né, por tudo que a gente tem, pela existência e pela vida. Então ele diz, Kardec, que orar é pensar em Deus, é se aproximar de Deus e estabelecer uma comunicação com Deus através do pensamento. E aí então, né, por isso que Kardec, através do Espiritismo, ele refuta a ideia de que a prece possa revogar ou alterar as leis que são imutáveis. Ou seja, Deus não vai mudar as leis, nem o que nos orienta, né, ao nosso crescimento, à nossa evolução, pelos nossos caprichos. Né? Deus não atende aos nossos caprichos. Né? Essa é a colocação de Kardec. Né? Mas o que a prece faz? Ela atrai os bons espíritos para que eles possam nos inspirar com ideias que vão dar essa força moral, que vão dar essa sensação de sustentação diante da dor. Por fim, então ele fala, né, a prece funciona pela transmissão do pensamento e da vontade, criando uma corrente fluídica que vai ligar o encarnado ao ser a quem ele está se dirigindo, seja Deus, bons espíritos ou desencarnados. E aí ele fala que existe uma qualidade da prece. E ele diz, uma prece de qualidade não depende da extensão, não depende de palavras difíceis, não depende da complexidade da construção do pensamento. Ele fala, a qualidade da prece está associada à qualidade do coração. E aí ele elenca a sinceridade, ele fala, Deus, ele lê o fundo da tua alma. Então, assim, na realidade, para Deus, ele sabe. Né? A gente que está falando, é a gente que está se comunicando e se conectando a ele está conectado com a gente. Então, a prece é para a gente se conectar a ele, não o contrário. Então, Deus sabe o que acontece no fundo do nosso coração e ele não precisa do que sai dos lábios. Ele sente, ele ouve, ele se conecta. Né? Kardec diz que a qualidade da prece está relacionada à humildade, porque, no fundo, a gente deveria pedir o quê? Eu deveria pedir, então, força para eu lidar com as minhas faltas, com as minhas falhas. Então, eu sei aonde o meu sapato aperta e aonde que está a pedra dentro do meu sapato. Então, eu sei quais são as minhas dificuldades. Então, por isso que exige a questão da humildade. Né? Então, eu devo pedir, então, por exemplo, eu peço a Deus que me dê, sei lá, forças para eu ser mais paciente, caso eu tenha impaciência, ou
as outras coisas que com certeza eu sei que eu tenho, né? Só não vou me denunciar aqui para vocês, né? Mas Kardec também diz que outra qualidade da prece, e aí é outra coisa muito difícil, né? O perdão. E o perdão, tem todo um parágrafo especial na oração do Pai Nosso. E não é à toa. De todas as coisas que a gente vive na vida, né, o perdão é uma chave fundamental. Então ele fala, né, Kardec, é uma condição essencial que você tenha pelo menos o desejo de querer perdoar. Eu posso não estar conseguindo perdoar ainda as pessoas que eu defini como algozes, mas eu tenho o desejo, eu tenho a vontade, mas eu não sei como fazer. Então eu peço a Deus força para que eu consiga ter essa lucidez, que eu consiga vencer esse movimento em mim. Ele fala que só isso já está bom, já é um grande passo, né? E a simplicidade, ele fala, a oração, a prece, é simples, ela é clara, ela é direta. Para o Espiritismo, a prece é um diálogo, é uma conversa, é uma troca mental. Não são orações prontas. Para quem não consegue ainda fazer, ok, seguir uma oração pronta está ótimo. Mas a ideia seria que fosse realmente uma conversa, como um desabafo. Como quando a gente chega para alguém que a gente ama muito e confia muito e fala, nossa, eu estou precisando falar. E fala o que sente, o que o coração sente. A prece seria esse momento. Então, nos artigos da Revista Espírita, Kardec fala que a prece predispõe a um recolhimento. Por isso que é necessário um recolhimento. Porque para eu acessar tudo isso, eu tenho que estar comigo. Eu não posso estar em meios públicos, é uma coisa pessoal. E eu preciso ser sincera. Ele fala, a prece auxilia desencarnado, sim. Ele fala que a prece ela é sentida como um bálsamo consolador àquele que está sofrendo. Então, quando a gente pensa em alguém, a gente ora por essa pessoa ela recebe a energia. Ela pode não saber de quem veio, não identificar de onde está vindo, mas ela sente uma energia de calma. Mais cedo, né, a gente estava na reunião mediúnica e a gente estava falando exatamente disso. A gente só percebe como a calma é importante quando a gente perde ela. E como faz diferença, né? Quando a gente está desesperado, quando a gente está aflito, como a calma faz falta, né? Como ela é necessária para tudo, né? Tudo começa em cima da calma, né? E aí ele fala, então, que a maior importância da prece, então, para Kardec, está na transformação íntima. Porque no momento que eu vejo onde estão as minhas dificuldades, eu estou pedindo auxílio e força para enfrentar essas dificuldades, eu já comecei um processo de transformação. Eu já saí o ponto onde eu negava as minhas faltas, né, as minhas falhas, os meus defeitos, saí dessa posição e eu resolvi olhar para isso. Então ele fala, a prece te ajuda a se transformar. E aí eu lembro muito de Chico, né, quando chegavam para ele e falavam, eu estou com um obsessor. Ele falava, nossa, agradece a Deus, que bom que você tem um obsessor, porque ele está sendo instrumento de Deus para a tua mudança, porque ele está te incomodando tanto que está fazendo você mudar, você procurar informações, procurar mudar o pensamento, procurar ajuda, e sem perceber você está ajudando ele, porque se ele está te obsidiando, ele está indo junto. Então assim, ele fala, que bom, é uma bênção isso, né? É a forma de enxergar, né? E aí Chico, então, né, eu acho que quando a gente pensa em vivências, né, em exemplos reais de vida, Chico é sempre o principal. Desde pequeno, Chico já tinha uma fé que era inabalável, era impressionante. Ele teve uma vida, vocês devem conhecer, uma vida desde muito pequeno de extremo sofrimento e dor. Mas ele sempre manteve uma conexão com a espiritualidade. E aí tem um caso de Chico, né, que quando ele era pequeno, criança, pequena, como ele enfrentava grandes provações, a mãe dele já havia falecido e o pai dele se casou de novo com uma madrasta que era péssima, terrível. E ela judiava muito do Chico. O pai ia viajar e aí ela ficava com o Chico e ela judiava bastante. E aí teve uma vez que ele já estava quase 3 dias em jejum, porque ela não queria alimentar ele. E ele estava extremamente chateado. E aí ele foi tomado por uma tristeza, além de muita fome, e o que ele escolheu? Né? Porque Chico era Chico, ele escolheu se silenciar na oração. Né? Qualquer um, eu talvez iria, sei lá, pedir comida, ia fazer alguma coisa, mas não, ele foi se silenciar na oração. E aí então, ele orando, a mãe dele desencarnada aparece. Né? O nome da mãe dele era Maria João de Deus. Olha que nome forte, né? E aí então, quando ela viu a aflição do filho, é claro que ela sabia o que estava acontecendo com o Chico, mas ela pergunta, por que você está tão triste, Chico?
né? Justamente para forçar ele a falar, porque ele tinha que entrar em contato com a dor dele. E aí ele fala que ele estava com muita fome. E aí ela sorrindo, eu fico imaginando a cena, né? Gentilmente ela fala: meu filho, você está reclamando demais, né? Menino guloso tem sempre indigestão. Aí você fica pensando, gente, que fantástico, né? Aí ela vira para ele e fala: continue na oração e espera um pouquinho mais. A fé e a paciência são poderosas. Porque, claro, ela estava ensinando o Chico, né? Aí, de novo, eu brinco, né? Eu, como mãe, talvez ia levar já comida, né? Ou seja, ia passar por cima da oportunidade de ensinamento, mas espírito evoluído ensina, né? E aí, então, Chico obedeceu, né? Resignado, ele continuou em oração. E qual que era a oração dele? Ele era criança, ele repetiu o Pai Nosso, né? Só que com sentimento. E aí, pouco instante depois, né, Chico fala que entrou um cão grande de rua, entrou no quintal, né? Aí o cão chegou meio perto dele, balançou o rabinho e jogou um jatobá enorme na frente dele. E olhou para ele e foi embora. Aí Chico correu para pegar o jatobá e aí ele viu a mãe dele. Virou para ele e falou assim: Chico, agora você pega o jatobá, mistura com um pouco de água, que isso vai te dar uma sustância, né? Vai te alimentar bastante. Só que daí ela vira para ele e fala: como você observa, meu filho, quando a gente ora com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Os ensinamentos, né? Então, Chico foi criado dentro desse contexto, né? E ele é um grande exemplo para a gente. Com essa história, o que Chico estava querendo dizer, né? Que a prece não mudou a situação de privação emocional, física, material que ele tinha com essa madrasta. A situação era a mesma, né? Mas a prece atraiu um auxílio inesperado que veio da vida, através do cachorro e da fruta. A oração permitiu ele ver a mãe dele. Então, ele teve uma comunicação. E aí, mais cedo, também na mediúnica, eu estava conversando com Paulo. Eu falei assim, é que a gente ainda é Tomé, a gente quer ver, né? Ou seja, só que assim, o nosso desafio é crer sem ver, né? Ou seja, é a entrega. Por isso que a gente não vê, né? É muito difícil ver um espírito, né? E nunca é nesse contexto quando eu vejo, né? Então, assim, ver um espírito de luz, nunca vi. Mas a prece, né, a experiência pessoal é de que a gente aprenda a sentir que a proteção está perto. Eu não preciso ver. Chico podia ver porque ele já era outro nível, outro estirpe de espírito, né? Mas assim, para a gente é a entrega, é a confiança. E o que Chico dizia era que esse pedido sincero não foi atendido por mágica, né? Ele fala, não, mas no momento que você pede, o que Jesus ensina é pedir e obtereis. No momento que sinceramente ele pediu, a espiritualidade se coordenou e atendeu o pedido dele. Entende? Então ele fala, a prece abria portas, ela abre portas para o auxílio divino. E aí, olhando para a nossa vida, contexto real. Se a gente estiver parado num ponto de ônibus e a gente vê uma pessoa, sei lá, vestida de uma forma mais simples, que a gente olha e fala, será que é um morador de rua? Não é? Não sei. A gente não vai chegar para a pessoa e falar, escuta, você quer ajuda? Não. O que a gente faz? A gente espera que a pessoa se manifeste. Se na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente faz isso, por que seria diferente com a espiritualidade? Então, eles esperam que a gente peça ajuda. Porque até então eles estão pensando, ok, ela quer tentar sozinha, é o livre-arbítrio dela, eu estou aqui. Mas na hora que a gente pede, prontamente a gente é atendido, desde que a gente peça coisas coerentes, né? Outro relato interessante da prece, na vida do Chico, uma vez ele estava numa viagem de carro com um amigo dele, e num determinado momento ia acontecer um acidente, né? Foi uma situação bem tensa, e o amigo dele se desesperou, começou a gritar, realmente ficou em pânico. E Chico se silenciou e começou a orar, né? Pedindo que acontecesse, mantesse a calma, e que fosse para acontecer, que ocorresse, que ele se entregava naquela situação. E aí o acidente foi evitado. Mais tarde, Emmanuel chega para ele e Chico pergunta, o que aconteceu naquela situação, né? E aí Emmanuel fala, olha, o desespero do teu amigo criou um campo de perturbação. Esse campo de perturbação atrai situações de perturbação. Você equilibrou a situação no momento que você entrou em oração. Então, você estabeleceu uma ponte de segurança, e essa ponte pôde oferecer a oportunidade de uma intervenção. Então, sim, você pediu apoio, você teve aí um momento de
entrega a Deus que o fosse acontecer aquilo que precisasse, que você estava sereno e que tivesse confiança e serenidade para lidar com essa situação. A espiritualidade agiu porque ainda não era a tua hora. Não é hora, você ainda tem muito o que fazer, você tem muito o que trabalhar. Então não era hora de você desencarnar. Então a espiritualidade protegeu porque o teu amigo estava perturbando a situação. E aí a gente vê a importância da prece num momento de vida fora do centro. Porque essa é outra coisa importante. A gente vai chegar lá, que é Joana que fala disso, né? Mas a prece é uma postura, é um estado que o espírito se coloca de vigilância e de confiança. Ou seja, a prece não é as palavras repetidas no momento de crise, é uma postura interna. Chico, ele dizia também de uma forma mais descontraída da importância da gente orar antes de dormir. Chico, ele brincava, ele falava assim que quem não faz uma prece sincera antes de dormir, os espíritos dormem junto, na cama do lado. Ele fala, então é bom se orar, né? Se proteger, se preparar. Ele dizia, né? Se referindo que quando a gente vai dormir, a gente sabe que o corpo precisa de descanso, o espírito não. Então, quando o espírito ele desdobra, ele vai, por sintonia, por desejo, por vontade, estar em contato com outros espíritos. Então, a prece muda a sintonia. Então, se houver algum outro espírito ao redor, a gente simplesmente nem enxerga e nem ele nos enxerga. E eu fico pensando que deve ter, porque é muita gente nesse planeta, né? Acho que é difícil a gente estar sozinho, né? Mas, enfim. Joana fala que a prece é um ato de poder mental. Ela fala, se vocês tivessem a consciência do poder que a prece tem, vocês não banalizariam a prece. Ela dizia que é a vigilância e uma entrega confiante, que a gente tem uma postura de entrega confiante, uma vigilância